Olá, gente, muito boa noite. Espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos lá, conceituando, seguindo a nossa disciplina de farmacologia em assistência de enfermagem. Meu nome é Tereza Linhares, sou enfermeira da instituição Cisterna em Cursos, Polo Macaíba. Vou compartilhar aqui com vocês nosso material de hoje, tendo em vista que já mencionei para vocês sobre as terminologias da farmacologia, alguns conceitos, também mencionei para vocês um pouco sobre a farmacodinâmica, o processo farmacodinâmico, a farmacocinética. Então, a gente vai dar continuidade ao processo da farmacodinâmica hoje, certo? Vou compartilhar, vou compartilhar um material aqui com vocês. Espero que vocês estejam visualizando. Uma recapitulação breve, né? O que é a farmacologia? Ela vai ser a ciência que ocupa todo o estudo das interações que acontecem entre o organismo vivo e drogas que afetam seu funcionamento, seja ele normal ou anormal. Então, a farmacologia ela vai ser o estudo das interações medicamentosas no organismo de um ser. Quais são os principais objetivos da farmacologia? Vai ser a absorção dos fármacos pelo organismo, a ação dos fármacos no combate de determinadas doenças, como efeito das associações entre remédios, excreção dos remédios. Então, vamos visualizar um pouco sobre isso. Farmacologia, o conceito. Ela vai estudar substâncias químicas e suas interações com os sistemas biológicos. Farmacodinâmica, ela vai estudar os efeitos bioquímicos, fisiológicos e o mecanismo de ação dos fármacos. Farmacocinética, que é o que vamos visualizar, né? Estuda a parte da absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Na nossa penúltima aula, última aula, a gente visualizou esse processo da farmacocinética, que é desde o processo quando absorvemos, tomamos o remédio, ele é administrado, até chegar ao último processo, que é justamente o quê? A excreção. Então, a farmacocinética, ela vai estudar a absorção dos fármacos, a distribuição, o metabolismo e a excreção desses fármacos, certo? Seguindo, eu quero conceituar aqui com vocês a parte da farmacodinâmica, certo? A farmacodinâmica, ela vai estar presente todas as vezes que o nosso organismo recebe algum medicamento, certo? E nele nós podemos visualizar o quê? No processo da farmacodinâmica. Ele não vai ser o estudo do fármaco no meu organismo, eu vou ver efeito terapêutico, eu vou ver efeito colateral, eu vou conseguir visualizar efeito adverso, eu vou conseguir visualizar também efeito tóxico. Então, a farmacodinâmica, ela vai ser propriamente o processo que estudamos de que, gente? O processo da fisiologia e do mecanismo desses medicamentos no nosso organismo. Prestem bem atenção aqui. Quando eu falo farmacologia, eu falo para vocês sobre o estudo dos medicamentos no nosso organismo. Porém, a farmacologia ela tem dois processos, ela se subdivide. O processo da farmacocinética que estudamos, que ele direciona o quê? A absorção, distribuição, metabolização e excreção. Quando eu vou falar sobre o processo da farmacodinâmica, que é outra coisa, eu estou falando sobre os estudos, os efeitos bioquímicos, fisiológicos e o mecanismo de ação
desses fármacos. Por isso que na farmacodinâmica nós temos os efeitos, que é o efeito terapêutico, que é aquele que realmente acontece, né? O que está proporcionado a acontecer. Por exemplo, fármacos que dão origem aos medicamentos de um determinado grupo terapêutico, seja ele laterais ou secundários, fármacos que proporcionam efeito que não concorre com a melhoria da situação patológica a ser tratada. Então, o efeito terapêutico vai ser a administração de um fármaco para tratar uma determinada patologia, a fim de que melhorar a situação patológica que foi diagnosticada. Exemplo, eu estou com uma crise de amígdala. O médico vai prescrever antibiótico por um determinado tempo. Então, vamos dizer, eu estou no efeito terapêutico farmacológico de crise de amigdalite, por exemplo. Por quê? Porque eu encontrei um medicamento que seria necessário eu fazer o uso para ali sancionar o meu problema. Então, quando eu falo efeito terapêutico, eu estou falando propriamente de quê? De um fármaco que vai produzir um efeito, vai produzir uma melhoria na situação patológica encontrada. Quando eu falo efeito colateral, é um tipo de resposta que ele é diferente do organismo. Por exemplo, ele é diferente do que vai ser encontrado, porém, paralelas a uma ação desejada ou esperada pelo fármaco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que o efeito colateral ele vai estar presente em todos os fármacos, todos. E eles vão ser paralelas a uma ação desejada ou esperada pelo fármaco. Então, ele vai ser próximo. Por isso que repito para vocês aqui novamente. A dose que cura, ela é próxima da dose que mata. Por isso que há quem diga assim, não, eu não leio bula de medicamento. Por quê? Porque se eu ler, eu não vou tomar determinado medicamento, porque fala mais dos efeitos nocivos, os efeitos causadores ruins no organismo, do que os efeitos benéficos. Quando a bula está decifrando esses efeitos nocivos, ela está decifrando o quê, gente? Os efeitos colaterais. Aí eu tenho o efeito adverso, que ele vai ser uma resposta imediata e ele vai ser uma resposta que eu não desejo e ela pode sim ser prejudicial ao meu paciente, né? Então, o efeito adverso, ele vai acontecer logo após a administração daquele fármaco. E aí, ele vai ser uma ação que pode sim dar um grau de letalidade no meu paciente. E também ele vai provocar uma ação que é o quê? Indesejada. É aquilo que eu não quero, é um efeito contrário. Enquanto o efeito colateral ele vai demorar muitos e muitos dias, não é assim? O efeito colateral pode ser a longo prazo, 2, 3, 4 anos. Imagine, por exemplo, um paciente que faz uso de 5 comprimidos, 5 medicamentos durante todo o dia. Ele hoje ele não sente nada, né? O fígado ele faz uma boa absorção, mas vamos dizer, daqui a 10 anos, esse fígado vai estar com a mesma saúde de hoje? Não, porque vai passar pelo processo natural que passamos, que é o processo do envelhecimento. Então, após isso, ele vai passar por esse processo, e nesse processo nós vamos ter um efeito colateral, que foi o quê? Efeitos da grande quantidade de fármaco que aquele fígado fez uma tremenda metabolização. Efeito adverso, ele acontece logo após a administração do medicamento, certo? Então, ele vai acontecer logo. Efeito colateral, ele vai ser a longo prazo. Entretanto, eu tenho o efeito tóxico, que é o quê? Ele pode produzir níveis altos, transitórios no cérebro, coração, capazes de quê? Provocar convulsões ou arritmias cardíacas. Enquanto a mesma dose
ela via nasal pode causar só uma euforia. Intoxicação por medicamentos pode causar sudorese, diarreia, vômito, tontura, palpitação, mudanças de comportamento, sedação ou até a morte. Então, o efeito tóxico, ele é um efeito transitório. Ele vai acontecer, mas também ele pode ser modificado. É uma situação que o paciente apresenta e que pode ser revertida. Um exemplo, gente, de um efeito tóxico, eu tenho uma alergia à dipirona. E não disse, e logo que eu tomei a dipirona, eu comecei a apresentar ali uma arritmia, eu comecei a apresentar sudorese, palidez, eu comecei a sentir, né, uma sensação que iria desmaiar, né, vertigem. Então, ali foi encontrado o quê, né? Eu comunicando a assistência de enfermagem, um efeito tóxico ocasionado pelo medicamento. Lembre-se que eu estou dando um exemplo de um efeito tóxico, porém, existem medicamentos que ele pode sim, gente, apresentar certos desconfortos no meu paciente que pode vir ali a ocasionar uma determinada situação de desconforto de quadro do paciente. Aí eu tenho o efeito rebote, né? Que ele ocorre após a descontinuação de inúmeras classes de fármacos, com ação contrária aos distúrbios da doença, exacerbando os níveis superiores aos anteriores do tratamento. Independente da doença, droga ou da duração do tratamento, o fenômeno se manifesta numa pequena porção em indivíduos suscetíveis. Então, é aquela história, né? Aconteceu o efeito contrário no paciente, que é um efeito rebote. Eu tomo um medicamento que é para mim dormir e eu não consigo dormir. Eu não consigo relaxar. Então, como eu não consigo relaxar, eu tive um efeito rebote de determinado medicamento, certo? Aqui, novamente, eu trago para vocês sobre o conceito da farmacodinâmica. Gente, eu quero lembrar novamente aqui para vocês que quando falamos sobre a farmacologia, nós estamos falando sobre dois processos que vão envolver ele, a farmacocinética e a farmacodinâmica. E na farmacodinâmica, eu vou ter o quê? Os efeitos, que são ações esperadas e as ações que não são esperadas. Entre eles, eu tenho um efeito terapêutico, que é aquilo que proporciona ao tratamento de determinada patologia. Efeito colateral é aquilo que vai ocasionar de ruim no meu organismo, mas não é hoje, é há 10, 15, 20 dias. Por exemplo, efeito adverso é aquele que vai acontecer imediato, logo. O efeito tóxico é aquele que uma dosagem alta é capaz de provocar alteração na vida, na fisiologia, como também até a morte do meu paciente, né? E o efeito rebote, que é aquilo que nós não queremos que aconteça, porém ele acontece, né? Então, determinado medicamento, ele vai fazer uma ação contrária ao que estava estabelecido para acontecer. Lembro novamente aqui para vocês a parte da farmacodinâmica, o processo da absorção, da distribuição, da metabolização e excreções. Nós temos os locais, os receptores, que vão se ligar a substâncias endógenas, aquela que nós mesmos produzimos, como as exógenas, que são produzidas pelo nosso medicamento, na qual você recebeu. São
nesses locais que a ação interagem e proporcionam uma resposta ali farmacológica. Nós temos o mecanismo de ação, que é o que acontece com o fármaco em contato com o organismo. O produto ativo, ele é liberado, gerando ali uma resposta terapêutica. A absorção de um medicamento, de um fármaco, ele vai se dar após a sua administração e depende da passagem desse fármaco pelas barreiras que o nosso organismo possui. Exemplo, eu tenho da proteção do nosso organismo pela ação ácida no nosso estômago, a parte do nosso intestino que também absorve o medicamento, que podem aumentar ou diminuir a entrada do medicamento de acordo com suas propriedades químicas. Outro fator importante definido durante a absorção é o que, gente? A biodisponibilidade, ou seja, a fração do fármaco que alcançará a circulação sistêmica, de acordo com a forma na qual vai ser administrada. Distribuição do fármaco é feita principalmente pela circulação sistêmica e secundária, pela circulação linfática, e é a partir desse momento que os metabolitos são capazes de alcançar os órgãos alvos. Depois de chegar à circulação sistêmica, os fármacos, eles distribuem rapidamente a outros compartimentos do corpo, chegando aos seus locais de ação ou sendo excretados, para que não sejam excretados de forma muito rápida. Podem ser armazenados em um tecido adiposo ou muscular, de forma que vão ser liberados e vai apresentar como reservatórios, conforme a concentração e a distribuição desse fármaco. Seguindo, nós temos a fase da metabolização no processo da farmacocinética, que é o fígado. Ele sim, ele é o principal órgão responsável por essa metabolização dos fármacos no organismo, devido ao que o nosso fígado ele possui uma grande quantidade de enzimas metabólicas presentes no órgão. Tais reações de metabolização são chamadas de quê? Biotransformações, nas quais o fígado é capaz de transformar o fármaco em metabolitos ativos, inativos, ou facilitando aí sua eliminação. Então, gente, lembre-se que o processo da metabolização ele está no processo da farmacocinética. E aí, nós temos os nossos órgãos que vão ali metabolizar esse fármaco. Nós temos o fígado, nós temos a parte do organismo, nós temos a parte do nosso intestino, que vai sim ali metabolizar, absorver, degradar esse fármaco, a fim de quê? De absorver, de transformar, mas também de quê? Facilitar a sua eliminação. Nós temos o processo da excreção, que é a excreção dos fármacos, que ele geralmente vai se dar pela via renal ou biliar, e é facilitada devido à metabolização dos fármacos na fase de quê? Da oxidação, redução, conjugação, hidrólise, já que podem aumentar a hidrossolubilidade dos fármacos. Gente, a excreção, ela é uma das partes, né, que vai excretar os medicamentos, os fármacos. E o mais comum hoje a ser utilizado é qual? Via renal, pela nossa diurese. Ou a nossa bile vai fazer essa metabolização, certo? A excreção renal, que é pela nossa diurese, ela é a mais comum. Mas depende de quê? Da natureza hidrofílica, dos fármacos. Esses podem ser filtrados aonde? Dentro do glomérulo renal, que está secretado no túbulo proximal, reabsorvido no tubular e transportado de volta ao sangue.
e excretado assim para a nossa urina. É o equilíbrio entre quatro dinâmicas que mostrará a taxa de excreção desses fármacos pelos rins. Aqui eu trago para vocês um exemplo sobre essa filtração, sobre essa secreção e essa reabsorção nos nossos rins, né? Nós temos aqui a parte tubular, né? Nós temos a filtração glomerular, nós temos a secreção tubular, nós temos reabsorção tubular e nós temos o túbulo proximal. Nós temos os capilar peristibular, que vão fazer o quê? A passagem desse fármaco dentro dos meus rins. Isso daqui, esse emaranhado, né, que vocês estão vendo, eles ficam dentro da onde? Dentro do nosso rim, dentro do nosso glomérulo, né, que é onde acontece o processo de filtração do nosso sangue, do líquido que tem dentro do do nosso corpo, né? Os rins fazem essa filtração. Por isso a importância de tomar tanta água, porque são vários locais que vai se passar para depois chegar no processo da urina. Lembrando que a urina já se encontra em quantidade de resíduos que o corpo já não quer mais absorver. Então, a filtração do nosso sangue, ele acontece dentro do rim, mas também a filtração dos medicamentos, dos fármacos, ele vai acontecer também dentro do nosso glomérulo da mesma forma, né? Então, ele vai passar por várias camadas, a fim de quê? A fim de conseguir ali, literalmente, organizar e absorver e depois excretar aquilo ali que não vê mais conceito de reaproveitamento, né? Aqui eu trago uma revisãozinha para vocês sobre a farmacocinética, o processo da absorção do fármaco, né? Então, o fármaco, ele vai ser colocada em contato com um ser, né, com o cliente. No exemplo aqui, hoje tem uma drágia. Após isso, vai começar o processo de quê, gente? Distribuição. Depois eu vou ter a metabolização que vai acontecer aonde? No nosso fígado, o nosso órgão que mais metaboliza medicamentos. Eu vou ter a absorção desses medicamentos que vai acontecer na minha circulação sanguínea, dentro também dos meus glomérulos, né, que está dentro dos meus rins. Uma vez que depois de tudo isso, eu vou fazer o processo da eliminação, da excreção desses resíduos que ali não tem mais fundamento, né? Para ele não serve mais, né? Então, a farmacocinética, ela vai ser o processo dessa absorção e transformação desse fármaco, certo, gente? A biotransformação, ela vai ser o processo que todo medicamento ele vai fazer. Ele vai ser composto, pode ser solúvel em água, ele pode facilitar a extração, porém, a biotransformação ou metabolização dos medicamentos, ele vai ocorrer aonde? No fígado, onde existem três cenários possíveis de acontecer, né? Então, a substância ela vai ficar inativa e não vai acontecer maiores consequências, que é o cenário mais comum. A excreção ela vai ser facilitada pois os metabólitos mais polares são formados, tornando o quê? Hidrossolúveis. Quando eu falo que é hidrossolúveis, eu digo a vocês que ele é possível de dissolver com os nossos líquidos, né? Como água, suco, e, consequentemente, favorecer a eliminação, a última fase, né, da farmacocinética, que é a excreção. Acontece uma ativação composta inativos que alteram o perfil farmacocinético, podem aí levar a reações adversas do medicamento, né? Então, a biodisponibilidade
ela diz a respeito não o quão disponível a droga fica ao atingir a nossa circulação sistêmica e a chegar ao seu local de ação, né? Então, por que você acha que quando um medicamento ele é administrado intravenoso, ele faz mais efeito rápido? Por quê? Porque a biodisponibilidade dele é total 100%. Então, a via intravenosa é um medicamento, ele cai literalmente logo aonde, gente? Na nossa corrente sanguínea. Enquanto o medicamento via oral, ele vai passar pelo processo da absorção, da distribuição, metabolização, para depois fazer o processo da excreção. Então, leva mais tempo, porque eu tenho um grande caminho a percorrer para poder chegar na minha circulação sistêmica, para poder começar a sentir alívio ali dos sintomas descritos, né? Lembra a vocês que vocês não podem esquecer que a excreção dos medicamentos, ele acontece no nosso intestino e pelas fezes, né? Ele acontece também nos nossos pulmões, como, por exemplo, a excreção de secreções, pelas glândulas sudoríparas, que são as nossas glândulas do suor, também por lágrimas, né? Pelo canal lacrimal, ele também é possível ali acontecer, né? E bom saber é que quando o fármaco ele é administrado oralmente, por exemplo, a sua biodisponibilidade ela diminui. Por quê? Porque vai passar pelo processo da farmacocinética, a absorção, distribuição, metabolização e excreção. Isso acontece por quê, gente? Porque demora muito para que o metabolismo possa metabolizar aquele fármaco. Então, a biodisponibilidade, ela vai ser uma das etapas mais importantes, que é dentro da farmacocinética. E o profissional de enfermagem responsável pela administração do medicamento, ele precisa calcular corretamente o quê? As doses, quanto a via de aplicação, se não for intravenosa, né? Então, todo cuidado é pouco. Nós temos os tipos de receptores, né? Trago conhecimento para vocês sobre os nossos receptores dos medicamentos. Nós temos o tipo 1, que chamamos de canais isônicos, regulados por ligantes, conhecido como receptores inotrópicos. Estes receptores são proteínas da membrana com estrutura semelhante a outros canais iônicos, mas o quê? Que incorpora um sítio de ligação receptor de ligante, geralmente no domínio extracelular. Tipicamente, são os receptores sobre os quais atua a neurotransmissão rápida. Um exemplo de um receptor tipo 1, que são os canais iônicos, nós temos o receptor nicotínico de acetilcolina, o receptor GABA, na qual falam-se muito. Nós temos o tipo de receptor das proteínas, né, que são acoplados, que eles são conhecidos como os receptores metabotrópicos, que consistem em uma cadeia de aminoácidos que atravessa 7 vezes a membrana, em formato que de serpentina do lado extracelular da membrana, e pode existir resíduos de açúcar em diferentes locais glicosilados. A ligação do medidor ou de moléculas agonistas estruturalmente relacionadas altera a conformação da proteína receptora, habilitando e a interagindo com proteína G. Exemplo é receptor musucarínicos de acetilcolina, receptores adrenérgicos e receptores quimiocinas, né? Que estão ligados. Nós temos o tipo 3, que vai ser os receptores que vai atuar, gente,
a nível das nossas insulinas, né? Ele é um grupo heterogêneo, ele tem membrana que responde a mediadores de proteína e apresenta um domínio extracelular de ligação, de liga conectado a um domínio intracelular por uma única hélice transmembrana. Esses receptores de insulina de várias citocinas e fatores de crescimento associado à quinase, receptor do fator natriurético atrial associado a gunalito ciclase. Trago também para vocês o conhecimento sobre o tipo 4, que ele regula a transcrição de genes. O termo de receptores nucleares é um termo tanto incorreto, visto que alguns se localizam, na verdade, na parte do citoplasma da nossa célula, né? E migram para o compartimento nuclear na presença do ligando. Exemplo, então, os receptores dos hormônios, hormônio da tireoide, o receptor do ácido retinóico e o receptor da vitamina D, né? Então, quando falamos da neurotransmissão, nós estamos falando de como esse organismo ele vai receber esse medicamento, né? Nós temos os adrenérgicos, os muscarínicos, os histamínicos, né? Então, ele vai receber medicamentos compatíveis com a região na qual ele vai se encontrar das estruturas, né? Então, temos esses receptores, nós temos as proteínas, nós temos a proteína eftora e segundos mensageros e os efeitos ulteriores, certo? Isso daqui, professora, eu tenho que aprender tudo isso. Basicamente, gente, vocês precisam saber que existem os tipos de receptores. Por isso que, por exemplo, uns tomam hidroclorotiazida, outro toma só metformina, outro toma só captopril, outro toma atenolol. Então, vai ter uma avaliação. Por isso que o medicamento que serve para mim não serve para você, porque é preciso fazer um estudo de avaliação dos meus órgãos para saber ali como está, né? Se eu estou com problema nos rins, eu preciso visualizar como os meus rins estão. Se o paciente Y se encontra com a avaliação nos rins, o B pode estar com avaliação, por exemplo, no pulmão. Então, nenhum medicamento ele é possível de servir da mesma forma para outro. Pode sim acontecer, mas precisa fazer esses estudos sobre a parte fisiológica dos nossos órgãos para receber determinado fármaco, certo? Então, lembra a vocês o conceito da farmacologia, que é os estudos dos medicamentos e seus efeitos adversos. A farmacocinética, que é o processo desde quando o mecanismo do fármaco ele tem contato com o ser, como a administração até a sua excreção. E a farmacodinâmica é os efeitos que esse medicamento ele vai ocasionar no organismo, como efeito terapêutico, efeito letal, efeito colateral, efeito, né? Nós temos o efeito adverso, efeito de toxicidade. Então, a farmacodinâmica, ela vai trazer como esse medicamento, esse fármaco, ali pode estar em contato com o organismo e quais os efeitos que ele vai causar. Farmacocinética, processo da absorção à excreção. Farmacodinâmica vai ser justamente o que, gente? A farmacodinâmica, os efeitos que esse medicamento vai trazer no organismo de determinado indivíduo, certo? Então, aqui eu concluo com vocês a parte da farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica. Peço, estudem, se aprofundem, busquem mais conhecimento, folheiem a apostila da instituição, busquem vídeos no YouTube, produza, queira aprender. A única forma, né, que liberta é o conhecimento. Nós, professores, damos a abertura, mas também o desvendamento dessa abertura depende muito de vocês. Certo, gente? Então, aqui eu encerro esse momento de hoje.